Saudar a todos, Edmundo Francisco Xavier, docente, investigador. Estamos a falar já faz muito tempo sobre projetos de pesquisa. Hoje vamos trazer uma abordagem um pouco diferente, sobretudo relacionada à apresentação, análise e interpretação de dados para aqueles que estão já a recolher os seus dados, aqueles que estão já a procurar compilar as informações colhidas no campo, não só aqueles que têm de alguma forma alguma dificuldade de como esses dados serem interpretados. Portanto, este capítulo nós reconhecemos que é muito difícil, por isso que vamos falar um pouco, passo a passo, e depois, a partir das dúvidas que, de alguma forma, os que têm nos acompanhado vão colocando e nós vamos, de alguma forma, explicando. Uma das etapas mais importantes e difíceis para a elaboração do trabalho de conclusão do curso é especificamente este capítulo de análise de dados. O estudante precisa interpretar os dados colhidos no campo de forma correta, não só, ele precisa escrever os seus resultados e definir as considerações finais sobre o seu trabalho. Ora, vejamos, a coleta de dados é fundamental para elaborar uma boa pesquisa. A técnica mais utilizada para obter as informações são as pesquisas bibliográficas, questionários, as observações, as entrevistas e a coleta documental. Portanto, esses elementos todos ajudam bastante, não é, na aquisição das informações, não é, sobre a pesquisa que nós estamos a fazer. E reconhecemos que há pessoas que neste momento estão nessa fase. Okay? Antes de partir para as técnicas de análise, é necessário, antes de mais, identificar o tipo de pesquisa. Lembre-se que nós, passo a passo, já explicamos anteriormente sobre tipologias de pesquisa. Mas aqui, não é, já que recomendamos que o trabalho tenha uma coerência lógica sobre as metodologias seguidas, os tipos, a população identificada, naturalmente é necessário que se observe né, com antecedência, e depois a gente tem que procurar seguir de alguma forma tudo aquilo que nós desenhamos anteriormente. Lembre-se que há estudos qualitativo, quantitativo e mistos. Portanto, por isso que nós dissemos assim, há 3 classificações, né, de tipo de pesquisa. Temos a classificação exploratória. Esta aumenta a familiaridade com o tema, né, que nós desenhamos anteriormente. Temos a pesquisa descritiva. Esta, de alguma forma, centra na descrição das características, proporcionando uma nova visão de uma realidade conhecida. Né? Temos a explicativa. Este é um dos tipos de estudo mais profundo, que identifica fatores que possibilitam e contribuem para a interpretação dos fenômenos, de alguma forma, identificados por nós. Não basta definir o tipo de pesquisa, mas também é preciso conhecer a abordagem que será coletada, não só colocada em prática quando nós estivermos já a recolher nossos dados. Lembre-se, nós falamos da abordagem, por exemplo, quantitativa ou qualitativa ou mesmo mista. Tanto a quantitativa, por exemplo, se concentra no tratamento estatístico de dados. E nós lá à frente, passo a passo, vamos apresentar como que nós podemos apresentar esses dados estatísticos, não só como que nós podemos considerar e diferenciar, ou seja, como que nós podemos falar das variáveis e quando que nós podemos falar das categorias. Quer dizer, no fim último, acabam sendo quase
as mesmas coisas. Portanto, é a partir desses dados estatísticos, né, nós podemos, de alguma forma, né, apresentar e depois interpretar. Enquanto a pesquisa qualitativa, ou seja, a abordagem qualitativa, não tem como foco a quantificação, não é? A passo que, como dizíamos no encontro passado, na abordagem quantitativa, naturalmente temos em vista a quantificação, daí que falamos das variáveis, entre outros, e temos um critério específico, como já vínhamos dizendo, a passo que na abordagem qualitativa não temos essa observação qualitativa, ou seja, não temos este foco estatístico, não é? Mas sim, nós procuramos a descrição dos fenômenos, portanto, nós temos que descrever os fenômenos. A maioria dos trabalhos acadêmicos, por sua vez, né, lançam a mão da pesquisa quanti e qual. Portanto, hoje, por exemplo, está na moda e nós recomendamos bastante que o estudante use a pesquisa mista. Não é? Tenha esse desafio de trazer esses dois pilares para procurar relacionar e depois trazer resultados um pouco mais profundos. Como que nós podemos apresentar, analisar e interpretar os dados? A análise de dados pode ser realizada em 3 etapas. Primeiro, temos que identificar a primeira fase, que é a pré-análise. Esta constitui uma etapa, né, de organização por parte do pesquisador. Nela, o pesquisador tem o primeiro contacto com os dados coletados no campo, faz uma leitura atenta e começa a formular hipóteses, não é? Portanto, a partir desta, lembre-se aquela primeira fase que nós vamos à biblioteca, não é? Vamos ao campo, procuramos fazer pré-pesquisa, entre outros. Portanto, daí, esta fase é crucial porque nos ajuda, de facto, a desenhar as nossas hipóteses. A exploração se detecta, não é, naturalmente como uma fase secundária, ou seja, fase 2. Esta é mais longa, de alguma forma, porque nos caracteriza, não é, em trazer informações a serem analisadas e comparadas. Este momento foca na preparação do material, ou seja, é a realização das tarefas, como enumerações, classificações e recortes de tudo aquilo que nós temos como informação. Lembre-se, nós quando vamos nesses todos os campos aqui que nós mencionamos, recolhemos muita informação, tanto começamos já a cortar aquilo que de alguma forma não nos diz respeito, ou seja, não vai nos ajudar muito. O terceiro momento, que é o fim, é o momento de tratamento dos dados existentes. Portanto, depois de recolher os dados todos, nós precisamos de alguma forma tratar esses dados, para que o investigador possa interpretar os dados coletados e atribuir significados entre eles. Ainda assim, são criados gráficos, dependendo da natureza dos estudos, quadros, figura e tabela. Lembre-se, se for, por exemplo, um estudo quanti, naturalmente, ali já começamos a partir do programa do Excel, a partir do programa SPSS, naturalmente, esse software pode nos ajudar, de facto, a criar gráficos, a ter, se calhar, figuras, tabelas, não é? E alguns quadros, é possível. Agora, foram estudos quais, naturalmente, vamos ter quadros de categorias e lá à frente vamos te explicar como que funciona isso, como que nós podemos apresentar esses quadros e quando esse quadro pode aparecer neste capítulo não é? No seu trabalho. Não é? Isso tudo para mensurar as informações obtidas e confrontá-las com os dados já existentes, aqueles que nós, de alguma forma, desenhamos no nosso projeto, estão no nosso marco teórico, tanto, entre outros. A análise de dados, bem como a interpretação das informações coletadas, é imprescindível para eliminar, ou seja, alimentar o conteúdo
de trabalho de conclusão do curso. Se o aluno reunir informações erradas e escrever conclusões inconsistentes, ele pode ser reprovado na sua apresentação na banca, ou seja, na mesa de júri. Porque essas informações, de alguma forma, podem não ser de uma forma importante ou relevante. O processo de análise e interpretação de dados, este considera vários passos, né, sistemáticos. Veja, numa primeira fase você precisa de pensar em como é que vai solucionar os seus problemas. As informações, as questões, as respostas. Como que você vai selecionar? O pesquisador faz uma verificação crítica e minuciosa das informações obtidas com a pesquisa. É o momento perfeito para encontrar dados errados, dados incompletos, distorcidos. Aí exige muito ao pesquisador no sentido de, né, ser um pouco mais atento, né, observador e analítico para descobrir quais são as informações importantes e quais são as erradas, quais são as que estão incompletas. Depois segue-se o momento, né, de codificação. Codificar significa categorizar. Por exemplo, eu quero falar da participação feminina, por exemplo, na tomada de decisão, não é? Sobre alguns fundos, ou, por exemplo, sobre o fundo soberano. Portanto, eu tenho que procurar aqui cortar esse tema em palavras-chave. Por exemplo, participação. Esta é uma palavra. Participação feminina é uma palavra. Portanto, esta eu posso categorizá-la, essa palavra. Não é? Portanto, e para mais tarde procurar conceptualizar o que é isso de participação, o que é isso de participação feminina, o fundo, por exemplo, o que seria. Portanto, esta forma de pensar e recortar o seu título, em parte, para ter diferentes conceitos sobre o que você pretende desenvolver, seria uma forma de categorizar. Categorizar são palavras que nos ajudam a conceptualizar, a dar sentido ao nosso tema. Né? Por isso que nós estamos a dizer, codificação significa categorizar as informações e relacionar essas mesmas. É nessa etapa que os dados são tabelados e contados. O processo de codificação se divide em classificação, como, por exemplo, o agrupamento em categoria e depois a atribuição de códigos. Esses códigos têm seus significados específicos. Por exemplo, entrevistado 1 é 1. Portanto, significa que nós não é, temos um código, é 1, e esse código tem o seu significado específico, que é entrevistado 1. Portanto, entrevistado 1 fala sobre o quê? Fala sobre a participação feminina, sobre a tomada de decisão do fundo monetário ou fundo de habitação. Portanto, significa que aqui categorizamos a participação e depois quem vai falar é o entrevistado 1, e o entrevistado 1, qual é o seu significado? Já aqui procuramos, de alguma forma, de forma inteligente, e clarificamos. Ao final do processo, os dados brutos finalmente são transformados em símbolos para facilitar a etapa seguinte, que é de tabulação. O que é tabulação? Tabular é fazer, não é? Ou mesmo é feita à mão, ou mesmo com a ajuda de uma planilha de Excel, ou tabulação existe para agrupar os dados em categoria para facilitar as análises. As informações são classificadas em diferentes categorias representadas através de gráficos, tabelas, entre outros, dependendo da natureza do estudo. Os trabalhos mais simples, geralmente, estes utilizam tabulação manual, com papel
a lápis, por exemplo. Já os estudos mais complexos, não é? Por exemplo, mistos ou quantitativos, mesmo qualitativos, aqueles mais robustos, muitas vezes esses são feitas com algumas tabulações mecânicas. Refiro-me aqui recorrendo a algum tipo de software para evitarmos falhas, não só para minimizarmos o tempo. Como é que se dá a análise e interpretação? A análise e interpretação são dois processos distintos, mas ambos se complementam. Portanto, nós temos que analisar, logo a seguir vamos interpretar. Na análise, o estudante procura estabelecer as relações que existem entre o fenômeno estudado. É possível aprofundar o trabalho estatístico, por exemplo, analisando os dados de forma mais detalhada para obter respostas ou simplesmente levantar perguntas. Este momento se revela oportuno para validar hipóteses ou descartá-las, já que é um estudo quantitativo, por exemplo. Portanto, é esta etapa que nós procuramos né, validar as nossas hipóteses, né, ou mesmo podemos descartar as mesmas. Na interpretação, busca-se um significado mais amplo, atrelado a outros, por exemplo, conhecimentos. Quais são esses conhecimentos? Lembre-se, nós no marco teórico recorremos a alguns conceitos, recorremos a alguns autores, recorremos a algumas teorias. Portanto, naturalmente, aqui precisamos buscá-las mediante as informações do campo, analisá-las e depois, mais tarde, interpretar, dar sentido próprio. Este é o trabalho seu. Um ponto mais importante neste momento é interpretar os dados utilizando conhecimentos teóricos. A ligação com a teoria é importante para atribuir valor à sua pesquisa. Uma análise de dados quantitativos bem feita não fica vulnerável a erros comuns. Não é? A lista inclui informações e afirmações não comprovadas, com factos, erros de cálculos, incapacidade de traçar com coerência as limitações. Portanto, faça a revisão, né? E atente-se a cada detalhe. É importante trabalhar muito com detalhes. E a análise de dados qualitativo, aí já seria um pouco diferente. Nos parágrafos acima, apresentamos algumas técnicas para analisar e interpretar dados quantitativos, geralmente extraídos de questionários, perguntas fechadas. Mas o que fazer quando os dados forem, se calhar, qualitativos, perguntas abertas? Os dados de natureza qualitativos são extraídos de estudos de campo e entrevistas. Para analisá-los, o pesquisador precisa colocar em prática 3 etapas fundamentais. Primeiro, tem que reduzir as informações, porque essas são extensas. É o primeiro passo de análise, de redução, que é um pouco complexo. Tem como objetivo simplificar os dados obtidos na pesquisa qualitativa, a partir de seleção e focalização. É um momento próprio para definir as categorias e organizar as informações nesses subgrupos. Lembre-se, estávamos a falar de categoria e lá à frente vamos abrir um espaço de falar de categoria. O que é isso de categoria em concreto? Depois segue esse momento de apresentação. Os dados podem ser apresentados de maneira sistemática, através de diagramas, por exemplo, textos ou mesmo mapa. Okay? Estes devem ser agrupados. Né? Estes agrupamentos são feitos a partir de semelhanças ou diferenças. Portanto, naturalmente, temos que procurar diferenciar as informações colhidas no campo sobre uma determinada pergunta, né? Quais são as respostas semelhantes e quais são as respostas diferentes. Tudo dependendo do objetivo de cada pesquisa. Portanto,
Por último, você precisa de trazer algumas verificações conclusivas. Nessa última etapa, o pesquisador busca compreender o significado das informações para definir padrões e escrever explicações. Portanto, aqui você tem que explicar o que está a acontecer. Nessa análise qualitativa, o processo não é considerado rígido. Aliás, o pesquisador faz análise desde o primeiro momento de coleta de dados. Não é? A comparação é um dos principais instrumentos deste tipo de pesquisa, ou seja, o aluno pode comparar suas informações com estudos já existentes, ou seja, já feitos. Por isso nós recomendamos muitas vezes para ir à biblioteca para ver os trabalhos que já foram publicados, que já foram desenvolvidos, para ver quais são as conclusões, quais foram as recomendações que foram feitas, o que já foi feito, o que não foi feito. Outro ponto importante nas pesquisas qualitativas, não tem como separar análise e interpretação. Portanto, esses dois elementos funcionam de forma junta, ou seja, nós juntamos aqui as análises e as interpretações. Querendo, pode deixar seu e-mail, posso enviar modelos de como apresentar dados. Ambos acontecem simultaneamente e são determinantes para o relatório final. Na apresentação de dados e análise, o estudante não deve elaborar apenas um texto corrigido para apresentar os dados e interpretar. Na verdade, é importante incorporar tabelas, quadros, gráficos e figuras capazes de facilitar a compreensão do leitor. Portanto, só assim que nós podemos, de alguma forma, trazer todas as informações. O que quer dizer? Na apresentação, nós já temos gráficos, temos tabelas, temos figuras. Portanto, estes significa que devem relatar tudo aquilo que nós recolhemos no campo. Não é? Pode ser feita, por exemplo, pelos estudos quantitativos, essas tabelas todas, gráficos. Não é? Agora, nos estudos qualitativos, você tem que trazer as respostas que vêm do campo. Portanto, temos 2 ou 3 maneiras de como apresentar aqui. Podemos apresentar o quadro em si de categoria, bem codificado, simplificado, compreensível, tendo em conta os seus objetivos específicos, tendo em conta as suas categorias, tendo em conta as perguntas, tendo em conta as suas respostas. Portanto, pode trazer esta tabela bem detalhada e depois da tabela procure apresentar detalhadamente o que está sendo dito na tabela e depois mais tarde procure de alguma forma trazer elementos analíticos, né, que procuram de alguma forma trazer aqui uma relação entre o que está sendo apresentado acima no quadro, o que os autores dizem, né, não só, sobretudo, aquilo que de alguma forma temos como ilações, ou seja, interpretar. Isso que os estudos quantitativos têm que trazer, sim, gráficos, têm que trazer tabelas, só que isto não pode ser abandonado. Portanto, é sempre bom trazer elementos explicativos que, de alguma forma, vão fazer com que o leitor consiga perceber. Portanto, chegado aqui, nós gostaríamos de terminar para esse momento, porque no próximo encontro teremos, de alguma forma, trazer detalhadamente como que funciona este procedimento todo de categorizar, de apresentar as variáveis, né? E essas variáveis como que podem ser medidas, né? E tantos outros elementos mais pontuais possíveis que agregam valor no capítulo de apresentação, análise e interpretação de dados. Até o próximo encontro.